Se você está assistindo esse vídeo, significa que você é um novo franqueado da Cross Experience. Seja muito bem-vindo, meu nome é Thiago de Oliveira, sócio fundador e CEO da Cross Experience, e daqui a pouquinho você vai saber um pouco mais sobre o meu currículo, sobre o que eu vim aqui conversar com vocês, o que eu trouxe aqui para vocês. Infelizmente eu não pude estar aqui, peço desculpas de antemão, mas eu tenho certeza que o nosso time vai tomar conta de você, vai proporcionar uma excelente experiência. Se eu não estou aqui neste momento, eu estou expandindo o nosso negócio, tomando conta do nosso crescimento e com certeza fazendo com que a Cross Experience seja cada vez mais relevante, tenha ali a sua presença marcada em todos os estados do Brasil. Se Deus quiser, em todos os municípios, e provavelmente eu estou em alguma reunião ou em algum acordo ou buscando alguma maneira de fazer com que o seu negócio aí na ponta seja melhor, tá bom? Então, pessoal, este bate-papo aqui, o objetivo do Talk Founder, que seria um bate-papo com os fundadores, vocês vão ter oportunidade também de assistir ou de conversar com o Felipe Moraes, o meu sócio aqui nesta operação. E é uma forma da gente estar um pouco mais próximo de vocês, ao mesmo tempo que nós estamos assim com uma agenda bastante arrochada de compromissos, de expansão, de realmente ali fazer com que de maneira estratégica esse negócio se torne cada vez mais relevante. Nós fazemos questão de dar uma passadinha aqui pela formação de vocês franqueados. É o módulo 1, aonde tudo acontece, você vem buscar o conhecimento teórico. Neste momento você já passou daquela parte do namoro, né? Você já soube mais sobre a franquia, foi apresentado a você na Discovery Day, você recebeu a nossa Coffee, a circular de oferta de franquia. Quando você assumiu o compromisso na Coffee, eu quero fazer parte, eu quero ser um franqueado, você logo na sequência realizou o pagamento da taxa de franquia, o que permite que você e o seu sócio ou a sua sócia venha para cá fazer parte desta imersão que com certeza vai ser um divisor de águas no sucesso que você vai experimentar dentro do seu box, dentro da sua academia, juntamente com a Cross Experience. E para nós esse é o dia mais especial, porque é o dia que nós transferimos, é o dia que você vem aqui às vezes um pouco inseguro, talvez com medo, talvez ali com friozinho na barriga. Será que eu tomei a decisão certa? Será que empreender é para mim? E é aqui que você vai embora no último dia desse treinamento 100% seguro. Nossa, eu fiz a decisão, tomei a decisão correta, eu fiz a coisa certa, eu tinha que estar aqui com essas pessoas, porque durante todas essas horas, todos esses dias, vai ser transferido para você todos os nossos segredos, todo o nosso modus operandi, tudo o que nós fazemos e que nos trouxe até aqui como líderes de mercado, a maior rede de treino funcional no mercado do franchising do Brasil. Olha que legal, né? Você não está entrando nem com a segunda, nem com a terceira, nem com a quarta, você está entrando com a primeira. Você está realmente com uma empresa comprometida com o seu resultado, que já implantou mais de 400 unidades Brasil afora, já viu centenas e milhares de pessoas tendo um resultado significativo, franqueados como você, que começou aí conosco logo ali nos primeiros meses de vida da Cross Experience, ou mesmo os que começaram mais tarde, mas que aplicaram realmente o método do jeito que tem que ser. Nós vamos mostrar também como você vai fazer parte do mercado que não tem limitação. Hoje são mais de 100 mil alunos no nosso banco de dados, mas o nosso aluno não é escasso. Nosso aluno são pessoas que não estão em academias, não estão treinando. O nosso aluno, o nosso perfil ideal, ele está dentro de casa. Então esse é o perfil mais abundante que tem. Se hoje talvez 1% do seu município resolver treinar com você, você não vai dar conta de atender. Talvez se 2% do seu município resolver ocupar todas as academias da sua cidade, as academias não vão dar conta de atender, porque é muita gente. E logo após a pandemia Covid-19, as pessoas se tornaram mais conscientes, se tornaram assim mais realmente interessadas em estar saudável. Ficou comprovado que todos que sobreviveram a esse surto pandêmico, todos que passaram por esse grande desafio, estavam mais saudáveis, tinham tomado mais conta realmente da sua saúde de dentro para fora por mais tempo. E infelizmente algumas pessoas
que não tiveram oportunidade de se cuidar não estão mais conosco. Fica aqui realmente o nosso carinho para todas as famílias aí. Nós simpatizamos com todos que infelizmente deixaram de estar entre nós aqui, mas você é um precursor agora, você é uma pessoa que pode mudar essa realidade, mudar a sua realidade, a realidade da sua comunidade, a realidade das pessoas que vivem dentro da sua casa, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, a sua sogra, o seu irmão, seja quem for, porque nós temos uma missão, a nossa guerra, nós temos uma bandeira aqui que nós levantamos. A nossa bandeira é contra o sedentarismo, é contra um estilo de vida não saudável, é contra pessoas não estarem buscando a sua melhor versão, e nós realmente estamos aqui na luta, promovendo saúde, transformando vidas, levando oportunidades. Essa é a nossa missão. E a nossa grande visão global, bastante audaciosa, mais possível, um dia de cada vez nós chegamos mais próximo delas, é ser a maior plataforma de emagrecimento do mundo, com mais de 1 milhão de pessoas aí fazendo parte da grande família do X, a Cross Experience. Então, é um prazer estar com você aqui, mesmo que seja através deste vídeo, mas deixa eu contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho da trajetória, da linha do tempo da Cross Experience e deixar um recadinho para vocês aqui, algumas palavras que pode fazer uma grande diferença naqueles dias mais difíceis, naqueles grandes obstáculos que talvez você não tenha passado, ou talvez até naquele momento que você está pensando em desistir, você vai lembrar do que eu vou te contar aqui. Porque com certeza a jornada do empreendedorismo ela é transformadora, mas vai ser uma das coisas mais difíceis que você já fez na sua vida. Mas sabe de uma coisa? Vale muito a pena. Então vamos começar aqui, deixa eu pegar o meu passador. Deixa eu começar aqui através da minha história, gente. Então, tá aqui uma foto aí do local que eu vim. Eu não nasci na favela, mas eu nasci na Rua da Frente. Então, imaginem nesse local, lá no Capão Redondo, Jardim Ângela, Parque Santo Antônio, da onde eu vim, extremo sul da Zona Sul de São Paulo, os exemplos de empresários que nós temos em comunidades como essa. Não são as pessoas que estão envolvidas com as atividades mais lícitas que você pode imaginar. Então, normalmente, a pessoa que dirige o melhor carro, tem a melhor moto, está sempre envolvida em alguma atividade ilícita ali, e você tem que ter muito foco quando você cresce num ambiente o qual realmente as pessoas que têm maior destaque estão envolvidas com esse tipo de atividade. Imagine meus amiguinhos de colégio, imagine os colégios públicos que eu frequentei. Então, com certeza, esse ambiente, para mim, foi usado como uma grande motivação. Eu queria realmente mudar a minha realidade. E hoje eu mudei. Eu me sinto uma pessoa completamente transformada, eu não me esqueço jamais de onde eu vim, eu tenho as minhas raízes todas aqui, e para mim é muito importante olhar para essa foto com bastante frequência e lembrar que para ali eu não quero voltar mais, mas definitivamente foi aí o meu maior motivador para seguir adiante. Eu tenho 40 anos de idade, hoje, como eu já comentei com vocês, CEO da Cross Experience, sócio fundador desta grande empresa, hoje presente em todos os estados do Brasil, natural de São Paulo, e eu me naturalizei como cidadão norte-americano. Eu tenho lá meu passaporte norte-americano, vou mostrar para vocês aqui. Eu fui lá para estudar, ficar um tempinho e acabei ficando um tempão. Foram quase 10 anos aí e com certeza eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Aqui um dia muito importante, quando eu estava lá nos Estados Unidos, que eu me naturalizei. Aqui os meus passaportes, meu passaporte americano, meu passaporte brasileiro, que eu fui tirar umas férias em Washington, na capital dos Estados Unidos. E eu tive uma oportunidade, pessoal, de me formar na educação física e na administração de empresas. Só que desde muito cedo eu tinha certeza que eu não queria trabalhar num escritório. Eu queria trabalhar com pessoas dentro de uma academia, dentro de um parque, dentro de um clube, com a saúde, com a atividade física. Era o que eu realmente estava focado em fazer. Então, quando eu me formei aí, esse foi um dos empregos mais relevantes na minha vida aí, bastante jovem, recém-formado, me formei em 2003, em 2006 eu já estava aí com todos esses personagens, pessoas de muito sucesso, pessoas que já tinham ali muita independência financeira, já tinham seu carro, tinham sua moto, tinham apartamento, muitos tinham famílias, e eu estava ali começando a minha vida. Eu lembro que eu tinha uma Honda Bis vermelha e eu tinha que acordar meia hora antes do horário normal de sair de casa para fazer ela ligar.
Aí ela ligava, aí o carburador soltava e eu tinha que colocar um arame, eu chegava na academia com cheiro de gasolina, eu tinha que tomar um banho antes de atender meus clientes. Foi um momento bastante desafiador. Mas quando eu vi este ambiente, mais uma vez, lembra, você é fruto do ambiente que você vive. Então, quando eu estava cercado de profissionais de educação física com muito sucesso, com bastante resultado financeiro, com bastante relevância na indústria, eu falei, se eu fizer exatamente como eles estão fazendo, dentro da minha cabeça, do meu entendimento naquele momento, eu vou ter um bom resultado. E realmente foi o que aconteceu. Precisou de um pouquinho mais do que isso, mas com certeza foi um bom caminho e essas pessoas todas aí fizeram parte da minha formação, contribuíram para que o meu sucesso viesse aí com o meu esforço, obviamente. E aí, pessoal, depois de trabalhar bastante com essas pessoas, de já ter um resultado financeiro, mudar do Capão Redondo para um bairro melhor aqui em São Paulo, e foi muito legal essa mudança, essa transição. Eu já consegui ali fazer uma viagem internacional por ano, eu tinha uma poupança, tinha o meu próprio apartamento, eu tive uma oportunidade de proporcionar uma educação para minha mãe, ela tinha um sonho de fazer uma faculdade, eu já ganhava o suficiente e eu proporcionei um ensino superior para ela, ela ficou super feliz, depois disso fez mais uma faculdade, 2 pós-graduação, então ela realmente ali sacrificou muito a vida dela para criar eu e o meu irmão. Eu tenho um irmão, então foi muito legal poder proporcionar isso a ela aí. E eu esqueci de comentar uma coisa, né? Esse local aí eu tenho meu pai, José Luiz, aposentado, minha mãe, Rosa Maria, obrigado vocês aí pelo que fizeram por mim. Eu tenho um irmão também. E com certeza aí, depois que eu passei por essa transformação, eu pude transbordar e ajudar dentro da minha casa também, desta maneira como eu comentei com vocês, e proporcionar um ensino superior à minha mãe aí neste momento aí tão especial que foi para ela. E gente, quando eu terminei ali de estudar, eu me formei, conquistei esse monte de coisa que eu falei para vocês, eu estava trabalhando desde de manhãzinha até o final do dia, muito tarde, como personal. E eu percebi que eu queria mais. Eu queria algo que fosse escalonável, eu queria algo que não precisasse exatamente de mim como personal para que o negócio funcionasse. O personal, no dia que tem uma dor de barriga e dá um piriri, ele não ganha, ele não consegue ganhar. O dia que talvez ele venha quebrar um braço, uma perna, ele não consegue ir até a academia dar aulas. Isso sempre ficou me incomodando ali. E caramba, e o dia que eu caí da moto, eu sempre me locomovia de moto, o dia que eu tinha realmente uma dor de cabeça muito forte, uma enxaqueca, não conseguia dar aula. E aí eu fui buscar mais conhecimentos. Na minha cabeça, o que transformaria a minha vida era educação. Então eu conversei com um amigo, ele falou, Thiago, nos Estados Unidos tem um técnico, tem um coach chamado Michael Boyle. Ele é o maior coach do mundo com relação a atletas executivos, que são pessoas normais que fazem atividade um pouco diferente, não treinam em máquinas apenas, treinam de uma maneira um pouco diferente, o treino funcional, daqui a pouquinho eu vou falar mais disso. E ele tem um programa de internship, um programa de estágio junto com a Universidade de Boston. Você tem que mandar um currículo vídeo e talvez você seja convidado aí. Eu mandei um currículo vídeo, eu não falava nada de inglês, contratei um professor para falar somente ali me apresentando quem eu era, o que eu fazia, o que eu fiz, como eu podia contribuir com aquele centro de treinamento. Vinha pessoas do mundo inteiro participar, era um instituto super prestigiado, ainda é. E aí eu mandei, eu decorei aquilo ali, eu fiquei muito bom. Mas se você me perguntasse que hora que é em inglês, eu não sabia responder. Eu só sabia falar realmente aquilo. Mas foi muito legal, porque eu mandei meu DVD, nem existia esse telefone moderno que temos hoje, era uma câmera mesmo digital que gravava, depois tinha que queimar um DVD, um CD, realmente. E se você não sabe o que é isso, aí você é mais jovem aí, dá um Google aí, o que é um DVD, o que é um CD. E aí eu mandei esse DVD, analisaram, gostaram e me convidaram para fazer parte. E foi fantástico. Então, neste momento, eu passei todos os meus clientes de personal para 5 amigos, eles deram aula para essas pessoas e eu fui para os Estados Unidos viver essa experiência. Então, tá aqui o centro do Michael Boyle, bem diferentão aí. Hoje é muito comum, mas de volta em 2010, quando eu estive lá, era uma perspectiva completamente diferente sobre academias. Ali de camiseta preta, Brandon Rayerick, que ele era o coach responsável pela minha turma, um dos nossos atletas. Aqui essas camisetas assinadas era a atual seleção de hóquei do momento, que era medalhista olímpico e treinava lá com a gente. E aí eu tive a oportunidade de trazer um grupo de amigos brasileiros para poder conhecer o Michael Boyle num curso que nós fizemos na Califórnia, em Long Beach. Foi bem legal aí, meus amigos do Brasil, proporcionar aí esse momento junto a eles, fazer essa ponte, estar com o Michael Boyle aí de camiseta preta, esse carequinha aí como eu, fera demais, que nós tivemos um momento aí para trocar uma ideia aí, falar um pouquinho mais sobre acontecimentos, etc e tal, do estágio que eu fiz com ele. E um ano depois, pessoal,
nos Estados Unidos, quando você estuda lá, eu concluí o meu estágio com o Michael Boyle, eu concluí meus estudos nos Estados Unidos, e é muito comum as universidades e os centros que são parceiros dessa universidade enviar o seu currículo, enviar ali que você acabou de finalizar uma graduação, você concluiu ali aquela etapa, e as empresas que já são associadas a essas universidades te convidam ali para fazer um estágio, para bater um papo, para ter um trabalho, para fazer uma oferta. E neste momento, quando eu finalizei, após um ano, uma empresa chamada Equinox, é a maior academia de luxo dos Estados Unidos, só para que vocês tenham uma ideia. Uma mensalidade convencional vai custar entre 69 e 100 dólares, e a Equinox é a partir de 400 dólares. Então, ela realmente se diferencia no mercado, oferecendo um serviço de extrema qualidade, oferecendo instalações fantásticas, toalhinha de eucalipto, toalhinha quente, toalhinha fria, toalhinha seca, é um banheiro fantástico com sauna, com produtos para você usar, para você se barbear. Para mulherada tem bastante cremes para o cabelo, tem creme para o corpo, é realmente um lugar diferenciado. E essa empresa me convidou. Ela estava em Miami, na Flórida, e me chamou para fazer parte aí do grupo de professores lá. E eu aceitei. Então tá aqui essa fotinha aqui, todos os treinadores que trabalhavam comigo na unidade Coral Gables. E é engraçado, quando você está longe de casa, o inimigo vira amigo, né? O meu melhor amigo era esse argentino aqui, o Pablo. Então vocês imaginam, nosso brasileiro argentino melhor amigo? Realmente, ele era um grande amigo aí, ainda é até hoje. E eu tive a chance de fazer parte desses professores brilhantes aí nessa empresa fantástica. Tá aqui uma foto na frente da academia que eu dava aula dentro, era muito bonito, não podia nem tirar foto dentro demais aí. Aqui era a minha comunidade, que eram os meus alunos, chegou a 36 em algum momento. E todos esses alunos aqui, gente, eles me deram uma oportunidade de ser reconhecido como número 1 entre mais de 1.800 treinadores da rede Equinox, com 2.053 aulas que eu ministrei no ano de 2013, e eu fui aí reconhecido nacionalmente, eu ganhei prêmios, tive assim um ganho muito bom financeiro, o qual depois virou um investimento, vou mostrar para vocês nos próximos slides, mas com certeza foi um local o qual me ajudou a chegar até aqui e me mostrou uma forma diferente de pensar, de trabalhar, de executar e de realmente se comprometer cada vez mais com os seus projetos aí. Então, agradeço a minha comunidade, a todos que fizeram parte disso aí. Me certifiquei no momento qual a Equinox, eu fui fechando esse capítulo, ali por meados de 2014, resolvi estudar mais sobre o CrossFit, que estava super em alta naquele momento, uma forma diferente de treinar, uma metodologia diferente de treinar. E aí aquele dinheirão todo que eu ganhei no ano de 2013, eu resolvi investir junto a um sócio a um novo modelo de treinamento, a um CrossFit mais inclusivo, um CrossFit o qual as pessoas se sentiam ali melhor. Não era um negócio de alta performance, das pessoas sem camisa e subindo ali corda e virando pneu. Era algo focado no emagrecimento, mas ainda era um treino muito intenso. Então, ainda existe esta unidade. Hoje eu não faço parte mais dessa sociedade, mas ela também contribuiu muito aqui, ó, a minha comunidade. Percebam que são pessoas normais, ninguém aí com um porte atlético que realmente saiu das Olimpíadas. São pessoas saudáveis, normais. Aqui é a nossa primeira aula na unidade. E aqui já a turma do emagrecimento, onde foi o nicho que realmente eu me encontrei, e eu fiquei muito feliz em fazer parte da mudança e transformação dessas pessoas. Elas eram as que mais precisavam e que me ajudou a realmente entender que a galera que já treina, que já tem performance, vai continuar treinando. Quem precisa de ajuda é realmente pessoas igual a minha mãe, que não gosta de treinar, igual o meu pai, que não está disposto a ir numa academia, que não se sente encorajado. E assim foi o nascimento do método Cross Experience, nasceu exatamente aqui. Só que, gente, meu sócio queria um caminho, eu queria outro caminho, e neste momento eu resolvi sair dessa sociedade e seguir prestando consultorias. Como assim consultorias, né? Eu somei todo esse conhecimento, já eram mais de 15 anos de formado nesta era fitness. Eu vi tendências, eu vi mudanças, eu trabalhei em 2 países muito fortemente, eu tive uma breve passagem pela Europa, então eu imaginei, nossa, eu acumulei tanto conhecimento pedagógico, didático, técnico e de gestão, por que não ajudar donos de academia, professores recém-formados? Afinal, eu fui nos Estados Unidos para isso e com a intenção de voltar ao Brasil e resolvi ficar um pouco mais porque as coisas começaram a acontecer. Eu resolvi viajar toda a América Latina, começando aí pela América do Norte, lá no norte do Canadá, em Quebec, e fui até Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, prestando consultoria.
Então eu tive a oportunidade de passar pelo Caribe e toda a América Latina. Está aqui prestando consultoria numa academia de Miami, Quito no Equador, Nova York, Estados Unidos, São Paulo, Brasil, Quebec no Canadá, sempre trabalhando nos voos entre uma viagem e outra. Foi um período de 18 meses que com certeza eu peguei mais de 50 voos, entre voos internacionais e voos domésticos para chegar em algum lugar. Só no Brasil eu vim 3 vezes durante esses 18 meses e foi muito legal, foi muito bacana aí. Conheci muita gente aqui no interior de São Paulo, ajudei muito dono de academia. Algum momento a Rede Globo local, a IPTV, fez uma matéria conosco exatamente no nicho que eu estava disposto a trabalhar, que eu estava inovando ali, que são as pessoas sedentárias, que não tinham vontade de treinar, e foi uma matéria que era mais ou menos assim: esta academia é muito mais do que puxar ferro, essa academia cura corações, porque a gente trabalhava com pessoas que já estavam desacreditadas de resultados de treino, já estavam com nível de ansiedade elevado, e nesta academia elas se achavam, porque o nosso approach era diferente, elas tinham muitos resultados. Tive a chance de ministrar cursos para esses donos de academia aqui e passei pela primeira academia de CrossFit no Brasil. Exatamente neste curso aqui conheci uma pessoa a qual me mostrou uma oportunidade e me falou: Thiago, minha academia está fechando e eu preciso de ajuda para poder gastar menos, literalmente. Eu falei: nossa, cara, a sua história me comoveu, eu vou te visitar. Eu aluguei um carro, saí de Campinas, vim até Vinhedo. Neste momento, eu já estava vivendo no Brasil essa consultoria. Eu já estava há 5 meses aqui no Brasil, o negócio estava tão quente aqui que eu resolvi deixar os Estados Unidos momentaneamente, vir até o Brasil, ficar 5 meses e depois voltar. E próximo a esse fechamento de eu voltar para os Estados Unidos, eu conheci esse garoto e ele estava fechando o negócio dele e eu analisei o negócio dele, gostei do que eu vi. Neste momento tinha um sócio que hoje não está mais na operação e nós conversamos e fizemos uma proposta. Olha, em vez de você fechar, nós vamos comprar de você. Nós pagamos eles, ele saiu e ali foi o nosso laboratório, ali nós testamos tudo. Esses proprietários, esses locais, eu poderia sugerir e reforçar. Mas se eles não quisessem aplicar algum método, alguma forma de trabalho, eu não poderia forçá-los, porque não era o meu negócio, era o negócio deles. Então, neste momento que eu vi a oportunidade de comprar uma academia falida, que no momento tinha 40 alunos e um fluxo de caixa negativo de menos R$4.000, eu percebi que realmente ali eu ia poder testar tudo. Eu não usava o jaleco branco e nem tinha tubo de ensaio, mas foi um verdadeiro laboratório. Nós testamos de tudo que você pode imaginar e eu vou mostrar o que aconteceu com esses testes aí. A essa altura do campeonato você já deve imaginar que essa é uma história de muito sucesso, porque este laboratório se tornou mais de 315 unidades por todo o Brasil. A empresa aí já está muito próxima a completar seu 5º ano de vida, então com certeza é uma história transformador, uma história de muito sucesso. E quando tudo começou, né? Então de 2015 a 2018 foi o estudo de campo, foi o momento qual eu saí deste CrossFit, que eu era proprietário, que eu era sócio, e resolvi viajar e ajudar donos de academia, captando clientes, ensinando como tratá-los, tendo um programa de emagrecimento que os ajudava por 6 semanas, e no final deste programa, quando o cliente fidelizava, eu já não ganhava mais nada, eu ganhava na entrada deste cliente nesta academia. Então, durante esse período de 2015 a 2018, foram 20 países e literalmente 1.000 academias físicas. Então imagina quanto tempo, quanto dinheiro não demorou para desenvolver tudo isso. Em 2018, compramos essa academia aqui na cidade de Vinhedo mesmo, deste garoto que nos chamou para fechar a academia com uma despesa reduzida e nos apareceu esta oportunidade de testar tudo. Neste laboratório, gente, a gente testou carro de som, testamos panfletagem, testamos marketing digital, testamos o boca a boca, testamos os programas de emagrecimento e afinamos e definitivamente eliminamos tudo que não funcionou e potencializamos tudo que deu certo. Então esse método que você está recebendo, esse método que você está prestes a receber completo, com uma fita azul numa bandeja de prata, ele foi testado na prática. Não é algo que eu acordei um belo dia e resolvi, deixa eu desenhar um método aqui que eu acho que dá resultado. Nós testamos e eliminamos tudo que não dava certo. Então, quando você pensar em fazer algo fora do recomendado, algo fora do método, cuidado, porque isso pode custar, você pode perder tempo e é algo que já foi tentado, já foi em algum momento ali colocado em prática e não funcionou, por isso que ele não faz parte do método.
Depois que esse laboratório deu certo, nós abrimos a primeira unidade aqui na cidade de Vinhedo, essa 01, que é a Cross Experience Vinhedo. Ela não é a unidade que nós testamos uma outra unidade que compramos essa falida e deu muito certo e resolvemos franquear. Neste momento, um dos nossos clientes, quando viu a academia em plena ascensão, já tinha 278 alunos, já tinha faturado 54 mil reais por mês por muitos meses, já estava com lucro de mais de 50%, 24, 25 mil reais por mês aí de lucro. Nós resolvemos ali fechar matrículas, não dava para matricular mais ninguém, tinha lista de espera, chegou a 88 nomes e um dos últimos alunos a se matricular foi o nosso sócio atual, meu sócio atual, Felipe Moraes, o qual viu uma ideia fantástica e falou: Thiago, o que você vai fazer com isso? Esse sistema é extremamente franqueável. Você pretende continuar no Brasil ou voltar para os Estados Unidos? Eu contei a ele: Felipe, eu estou pronto para voltar para os Estados Unidos. E ele comentou: eu tenho um grande grupo de relacionamento aqui no Brasil, por que não vamos aí apresentar essa oportunidade a eles e talvez franquear no Brasil? Definitivamente foi algo que me deixou dividido. Volto para os Estados Unidos, tenho a minha vida americana lá, o meu lifestyle, continuo aqui no Brasil, um país que tem desafios maiores no campo empreendedorismo, mas lembre do que eu vou falar agora: quanto mais desafios tem no local, mais oportunidades você tem também. Então, ao mesmo tempo que eu pensei que seria difícil por conta do risco Brasil, eu também percebi que eu estava prestes a entrar no Oceano Azul, onde não tinha o produto que nós íamos lançar, não tinha esse sistema de treinamento que nós lançamos, não existia o que este laboratório estava disposto a fazer numa grande escala. Então falei: olha, não tem muito o que pensar, a oportunidade realmente está aqui, e resolvi ficar. Abrimos a primeira unidade no dia 12 de outubro de 2018, esse é o dia do aniversário da marca. E logo na sequência, para esse grupo de amigos do meu sócio Felipe Moraes, foi vendida as 10 primeiras licenças em 3 regiões do Brasil, na região Nordeste, na região Sul e Sudeste, as quais foram inauguradas em janeiro de 2019. Ali já estávamos presentes e em janeiro abriu as 10 primeiras. O Felipe me perguntou: Thiago, você é um excelente professor e um bom gestor de academia. A minha pergunta para você é: você consegue duplicar isso? Eu falei: Felipe, eu nunca fiz, mas definitivamente vai ser um grande desafio e eu vou dar o meu melhor e eu tenho certeza que eu vou entregar. E realmente foi um grande desafio, porque imagina você ensinar pessoas para fazer exatamente como você. Nesse momento já não era mais uma consultoria, era realmente um negócio sério. Pessoas estavam vendendo casa, vendendo lote, vendendo um carro, vendendo o que tinha, ou usando as economias da vida para investir num negócio. Então você leva uma carga de responsabilidade muito grande. E nós estávamos prontos e com certeza foi o maior desafio da minha vida, que tivemos bastante êxito com ele. Neste ano de 2019, finalizamos o ano com mais de 105 unidades em funcionamento e 12 mil alunos treinando nessas unidades. Foi fantástico ver um negócio já decolado, com tanta gente. Meu sonho realmente era ajudar muita gente a emagrecer, muita gente a ter resultado fitness, mas eu era um personal. O máximo que eu conseguia impactar eram aí 30 pessoas, 40 pessoas. Talvez se cada uma dessas pessoas tivesse uma esposa ou um esposo, 80 pessoas, arredondando aí 100, eu não conseguia impactar muito, porque eu não tinha um produto digital hoje como você impactar muitas pessoas. Era um negócio físico, um negócio que você via as pessoas. Então, com certeza foi muito bom ver esse número aqui. Eu percebi que era só o começo. Em janeiro nós tivemos a nossa segunda convenção com 278 licenciados. Não éramos uma franquia ainda, mas já prestávamos serviço como? Já atendíamos os nossos licenciados como franqueados. Já oferecíamos muito mais do que recebíamos. Então, para nós aí num futuro, nós viramos franquia, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso aí. Então, em 2020, logo depois dessa grande convenção em janeiro, tivemos um período do lockdown em março de 2020, do período pandêmico. Nos ajustamos, criamos treinos online, criamos um sistema de comunicação, criamos bastante protocolos para que aquele franqueado que estava aberto ali continuasse vivo, continuasse recebendo o mínimo para pagar as contas, o mínimo para sobreviver. Entramos em modo sobrevivência e graças a Deus sobrevivemos. Conseguimos ali ter apenas um número muito pequeno de academias que fecharam. Neste momento, em 2020 ainda, em outubro, resolvemos tomar a decisão, em novembro, de virar uma franquia, já que prestávamos todo o suporte de uma franquia, mas não tinha seriedade de uma franquia contratualmente falando. Nós mudamos e 93% dos licenciados no momento migraram para
o método franquia. Isso foi muito bom, foi muito gratificante, mostrou que estávamos no caminho certo e o franqueado queria isso, porque 93% é uma conversão alta. O escritório de direito que nos assessorava disse, nossa, esse é realmente um número muito grande. Encerramos o ano com 270 unidades no ano de 2020 e já dobramos a quantidade de alunos. Saímos de 12 mil para 50 mil. Mais que dobramos, né? Foi muito legal essa conquista aí. Em 2021 o método já estava presente em todos os estados do Brasil. Em 2021 ainda nós viramos aí uma empresa associada à ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising. Foi muito legal para nós, nos trouxe ainda mais solidez dentro do nosso negócio. Atualmente aí com 315 unidades, algumas delas deixaram de funcionar neste período pandêmico, algumas resolveram operar diferentemente e não conseguiram o resultado que deveriam ter para se manter aberto. Então cuidado, gente, não sai do método, não desvia. Fica no método. O método é a única forma que a gente vai te ajudar a analisar tudo caso não esteja indo tão bem. Se você desviar o método, não tem como a gente garantir o método. O método ele é garantido, o método ele dá resultado. O que a gente não tem garantia é que você vai ter sucesso. Mas se você seguir o método, vai funcionar. A probabilidade é altíssima. Todos que seguiram o método são muito felizes. Em 2021 finalizamos aí com mais de 100 mil alunos no nosso banco de dados e com a grande meta aí de chegar a 500 unidades em 2023, 2024 aí. Então essa é a história da nossa empresa, assim ela nasceu e assim ela se consolidou. Então você que está chegando agora, está chegando num negócio muito mais firme, muito mais sólido, muito mais consolidado. Então fique tranquilo, faça a sua parte, porque a chance de dar certo ela é muito alta. E eu tenho aqui alguns recadinhos para vocês, pessoal, chegando aqui nos próximos 5 minutos, meu fechamento, para que você reflita nos dias que estiverem mais difíceis, nos dias que tiverem grandes obstáculos, naqueles dias que você está enfrentando situações que você nunca enfrentou, mas lembra, tudo que você está prestes a passar, nós já passamos. Nossos franqueados já passaram e nós estivemos lá presente, fisicamente e online, pegando na mão do franqueado e ajudando ele a resolver. Nós não vamos fazer para você, mas nós vamos te mostrar todos os caminhos e as respostas do que você precisa para conseguir vencer nesse jogo. Então, os seus sonhos e a sua vontade de vencer devem ser maiores que os obstáculos da jornada. Pessoal, todo dia vai ter um obstáculo, todo dia vai ter uma dificuldade, todo dia você vai se confrontar com algo que talvez você nunca se confrontou, nunca teve a oportunidade de lidar com ele antes. Mas lembrem-se, quando eu estava lá no Capão Redondo, a minha vontade de sair de lá, a minha vontade de vencer, minha vontade de realmente ser uma pessoa melhor para mim mesmo, minha melhor versão, ela era sempre maior do que os obstáculos que o Capão Redondo me apresentava. Então para mim era muito claro, quando a vontade de vencer é maior do que o obstáculo, você vai vencer. Então lembrem-se disso, a sua vontade, o seu porquê tem que estar latente, tem que estar muito forte. Não deixe que outras pessoas tracem o seu caminho, pessoal. Muitas vezes aí as pessoas que nós mais amamos dizem para nós, você deveria passar num concurso, você deveria fazer outra coisa, você não deveria fazer isso. E muitas vezes aí você acaba escutando, acatando pela autoridade ou pela influência que aquela pessoa tem sobre você. Lembra disso, este caminho é seu, essa jornada é sua, da sua esposa, de quem resolveu percorrer ela com você. Não deixa ninguém tomar essa decisão por você. Você já está aqui, força nessa decisão que você já tomou. Seja persistente e siga adiante, sem olhar para trás. Pessoal, outras oportunidades vão aparecer, outros negócios vão ser mostrados a você. Cuidado para não perder o foco, cuidado para você não ficar realmente aí tentando pisar em duas canoas. Pode ser que elas venham se abrir e você cai de bumbum na água, hein? Cuidado, isso é um ditado chinês. Quem pisa em duas canoas, molha o bumbum. Então, pessoal, eu tive bastante obstáculos, mas toda vez que eu fechei um ciclo, eu abri um novo ciclo com hiperfoco. Se você tentar equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo, talvez você quebre alguns. Então, cuidado para você não se distrair. Não deseje um mar mais calmo, e sim por braços mais fortes para remar com mais força e vencer a corrente. Pessoal, não vai ficar mais fácil. O mundo não vai melhorar. Nós estamos em guerra desde que o mundo é mundo, desde que os dois reinos foram separados, desde os tempos antes de Cristo nós estamos em guerra. Ou é a guerra do Afeganistão, ou é a guerra da faixa de Gaza, ou é a guerra do Golfo, ou é a guerra da Ucrânia. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Então não espere pelo melhor momento, não espere que as coisas melhorem. Sim, treine a sua cabeça, treine o seu mindset, a sua mentalidade, a sua vontade de vencer. Seja persistente, seja resiliente. Busque informação nos locais corretos, porque isso sim
pode fazer uma grande diferença no seu negócio, na sua vida, no seu empreendimento. Então, não peça que seja mais fácil. Peça por mais estamina, peça por mais endurance, peça por mais resiliência e trabalhe para isso, porque com certeza você vai conseguir remar com mais força. Abra mão de prazeres imediatos para desfrutar de prazeres permanentes. Essa é uma frase muito forte que o meu sócio Felipe Moraes fala, que é muito importante, gente, você ter certeza de que fase da sua vida você vive. Então talvez você começou a ganhar um pouquinho mais, você já muda um padrão de vida, já compra um carro, financia alguma coisa, e tudo isso são ladrões de riqueza. São coisas que vão tirar o seu foco, vão tirar a sua riqueza. Então, se você tiver foco e fazer com que a sua academia seja sólida, gere uma renda mensal muito boa, consiga fazer com que essa renda seja recorrente, você vai com certeza mudar o seu patamar. Mas cuidado para não subir muito o seu padrão de vida e tentar desfrutar de coisas como um carro muito novo, uma casa muito cara, no momento que o seu negócio ainda é muito jovem. Eu acho que você deve viver tudo isso sim, mas tudo isso na hora certa. Consolide o seu negócio, consolide a sua comunidade, faça com que, no mínimo, durante um ano e meio, 2 anos, você só venha aumentando a renda daquele negócio, porque se o negócio melhora, a sua vida melhora. E por último, não aceite críticas de quem nunca fez nada relevante, nunca construiu nada. Muitas vezes os nossos pais, que não tiveram uma trajetória no empreendedorismo, os nossos melhores amigos vão nos desencorajar porque não tiveram essa jornada. Mas olha para o resultado que essas pessoas têm. Olha para o resultado dessas pessoas que estão desencorajando você ou apenas estão dando uma opinião contrária. Ah, você não deveria empreender, você não deveria ser dono de um negócio, você não serve para isso. Que resultado essa pessoa tem? O quanto ela transformou sua própria vida para poder te dar um conselho como esse? Então, lembrem-se disso. Cuidado para quem você empresta os seus ouvidos. Quando minha mãe vem me dizer, meu filho, você está trabalhando muito, sua vida não mudou ainda, isso no passado, eu falo, mamãe, eu te amo, mas isso é o que eu quero e esse é o caminho que eu vou perseguir. Ela sempre me apoiou, mesmo não tendo a mesma opinião que eu, e hoje ela diz, você realmente sabia o que queria, porque a sua vida foi transformada, foi mudada e você nunca deu muito ouvido ao que eu queria para você, porque ela queria que eu passasse num concurso e fosse muito feliz com isso. E muita gente é. Mas saiba que o caminho do empreendedorismo pode ser muito melhor do que o caminho de um concurso, gente. Então, tenha um foco, tenha um mentor e busque influências em pessoas que tiveram bons resultados financeiros e no mundo do empreendedorismo também. E pessoal, lembre-se que você não está sozinho, você tem um sistema de treinamento, um sistema de suporte, você vai ver nesse curso ainda que todas as semanas do ano inteiro nós temos reuniões online, nós temos treinamentos online, nós temos estratégias todas para que você tenha mais sucesso, venda mais, fature mais e consiga ter resultado dentro desse sistema, porque o nosso sucesso, o nosso resultado depende de você. Nós somos o maior interessado no seu resultado logo depois de você. Lembrem-se disso, nós não vamos fazer para você, nós vamos te ajudar, nós vamos te mostrar o caminho e nós queremos que você vá bem, porque só assim a gente vai bem também. Então, usa a universidade, usa esse sistema, ele está aqui para você. Estão nas redes sociais, Oliver Coach no Instagram, Thiago D. Oliveira no Facebook. Vai ser um prazer ter você lá comigo, acompanhando a jornada Cross Experience, acompanhando os tours que eu faço viajando pelo Brasil, visitando boxes, trazendo insights, trazendo dicas, trazendo um monte de coisa legal e trocando informações de qualidade ali. Foi um prazer passar esses 40 e poucos minutinhos com vocês aqui. É realmente muito gratificante fazer parte da sua formação e eu espero que esse treinamento tenha contribuído de alguma forma, tenha feito alguma diferença para você. Naqueles dias difíceis, você lembra dessas palavras que nós trocamos agora, quando alguém falar mal da nossa empresa, lute por ela e mostre que essa pessoa não sabe o que está falando. Nós temos uma trajetória muito forte na nossa timeline do tempo aí, e foi construindo e melhorando, e você faz parte da maior rede de treino funcional do Brasil, e é um grande prazer ter você conosco. Então, faz o X e vem. Muitíssimo obrigado aí por ter participado e nos vemos na Convenção Nacional, nosso módulo 10, muito em breve. Fica ligado, hein? E não perde a Tuesday.